espiritual em nós e fluindo dentro de nós, só que muitas pessoas não entendem a pessoa do Espírito Santo. A gente sabe falar sobre Jesus, quem é Jesus, o Filho de Deus, enviado de Deus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, e a gente fala muito de Jesus. Muitas pessoas falam de Deus, que está sentado no trono, aquele que é todo poderoso, que reina e governa, que a sua mão direita tem toda a autoridade, todo o poder, e a gente fala muito de Deus. Mas quando fala do Espírito Santo, a única coisa que as pessoas falam é que ele conforta. O Espírito Santo vai confortar a sua dor, vai confortar o seu coração, mas é muito mais que isso. Então a gente vai estar separando esse tempo para estudar o Espírito Santo. A gente vai pegar a Bíblia, você que gosta da Bíblia, a gente vai abrir a Bíblia assim e vai ver no Novo Testamento todas as passagens praticamente que falam do Espírito Santo. A gente vai fazer uma leitura um pouco mais aprofundada das palavras, e hoje é caldo grosso, é mocotó, né? O pessoal fala assim, vamos pregar a mensagem e tal, mas hoje caldo é grosso, a mensagem é bem densa, muito de palavra, para você sair daqui encorajado a desfrutar de tudo que o Espírito Santo tem para você. Que você saia daqui, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, que você saia batizado com o Espírito Santo. Se você tem algum desconhecimento sobre o que acontece a respeito do Espírito Santo, a gente vai estar se aprofundando nisso. E eu quero ler o texto magno, né? Quando a gente fala sobre a descida do Espírito Santo, eu quero ler aqui Atos capítulo 2. Eu vou ler 2 versículos só, que é o 2 e o 3, e depois a gente vai voltar nesse texto mais para frente e a gente vai ler mais coisas sobre ele, vai ser muito importante. Quem achou, diga amém. Se você não achou, a gente vai estar ali na tela. E diz assim: de repente veio do céu um som como de um vento impetuoso, encheu toda a casa onde estavam sentados, e apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles, e todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Bom Deus, nós temos gratidão por estar aqui hoje, Senhor, por ter a capacidade de desfrutar da Tua presença e ouvir a Sua palavra. Então me inspira, Senhor, para que eu fale aquilo que está no seu coração, para que a revelação da Sua palavra possa ser intensa, para que as verdades do Teu reino possam, ó Deus, através de nós, ó Deus, manifestar sobre a vida daqueles que precisam ouvir a Sua mensagem. Que o Seu poder miraculoso opere na vida de cada um dos meus irmãos que estão aqui presentes, aqueles que verão, Senhor, pelo seu computador, celular. Em nome de Jesus, nós profetizamos que haja um avivamento verdadeiro, que não seja, Deus, mover, mas seja avivamento, em nome de Jesus, vidas sendo salvas, alcançadas, confortadas, encorajadas, para a glória do Teu nome, Senhor, eu te peço isso, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu sei que tem muita coisa para se falar, só esses textos já tem muita coisa para te falar, mas eu quero me atentar aqui sobre ele veio como o som de um vento impetuoso. Eu até deixei grifado lá no texto lá, como um vento impetuoso. E muitas pessoas acham que o Espírito Santo é lerdo. Sabia que tem gente que acha que o Espírito Santo é lerdo? Fala assim, vamos buscar Deus, vamos buscar Deus. Quanto tempo eu devo buscar Deus? Fica buscando a Deus, vai buscando e demora, e demora, e demora. Na verdade não, aqui alguém que já viu um vento impetuoso, sabe como que funciona um vento impetuoso? Um vento forte, que sopra, né? Eu acho muito interessante de dar esse exemplo de como um vento impetuoso, porque o vento a gente não vê. Você sabia que a gente não consegue ver o vento? A gente consegue perceber o efeito que ele causa, né? Você colocou a roupa no varal lá, você estendeu a roupa no varal, aí a roupa está assim, você sabe que, né? Ei, agora voltou. Tem que manter de ter vento impetuoso aqui
É o microfone mesmo. Não é a pilha não. Parece que está com pilha. Mas sabe quando tem o vento, você percebe o efeito dele, né? No coqueiro. Esse aqui pode balançar. Deixa eu ver se pode balançar esse. Esse pode. Eu posso. Você percebe o efeito do vento, mas você não vê ele. É igual o Espírito Santo. A gente não consegue ver o Espírito Santo, mas a gente consegue perceber a ação dele. O mover do Espírito você consegue perceber. Porque tem muitas pessoas que estão... Eu não quero falar mal de ninguém, tá, gente? Por favor, em nome de Jesus. Mas eu preciso denunciar os pecados que têm sido cometidos na igreja. O que acontece é que muitas pessoas simulam o Espírito Santo. Elas fingem estar no mover. Elas fingem estar sendo afetadas pela presença do Espírito, mas é mentira. E eu acho isso muito perigoso, porque quando a palavra de Deus diz sobre o único pecado que não tem perdão, alguém sabe o que é? Blasfêmia contra o Espírito. E o que é blasfêmia? Muita gente nem sabe o que é blasfêmia, mas blasfemar é você atribuir algo a alguém que não é dele. Por exemplo, se você olhar para Edu e falar assim, seu cabeludo, está mentindo. O que Edu vai dizer? Blasfêmia. Está atribuindo a ele uma coisa que não é dele. E se você disser que uma coisa é de Deus e essa coisa não for de Deus, você está fazendo o quê? Blasfemando. E se você está envolvido num ambiente de glória e pessoas estão se derramando de fato, e muitas pessoas acham que eu preciso sentir algo diferente, sentir um arrepio, cara, você não precisa sentir nada, porque aqueles que não veem e creem são os bem-aventurados. Porque o Espírito Santo não é para quem quer, é para quem crê. Daqui a pouquinho eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas eu preciso que você saiba que quando o Espírito Santo vem, ele não precisa demorar, ele pode vir rápido e de forma poderosa, como um vento impetuoso. Eu acho que é interessante que eles estavam lá e o texto vai dizer que foi de repente. Eu acho legal dessa palavra, de repente, é porque tem gente que quer colocar o Espírito Santo dentro de uma caixinha. Você já percebeu? Olha, Espírito Santo, a gente tem um culto, nosso culto tem 2 horas. Você pega a gente no começo do culto, quando for 2 horas certinho, quando acabar, 11 horas da manhã, o Espírito Santo, você pode ir embora e a gente fica tranquilão. Eu posso estar enganado, mas se eu não estou errado, Deus é eterno. Eu é que estou limitado ao tempo. O Espírito Santo tem todo o tempo da eternidade para trabalhar onde quiser, quando quiser. E a gente quer encaixotar ele dentro de 2 horas de culto. Na verdade, nós deveríamos perceber que, de fato, quando Deus quer se manifestar pelo Espírito, todo o efeito que o Espírito quer trazer na nossa vida é muito mais do que um mover de 2 horas de reunião. 2 horas de reunião é só o ápice onde eu venho recarregar as baterias para continuar vivendo durante toda uma semana no meu campo de batalhas, que é a vida. Você está entendendo? Então, a primeira coisa que a gente precisa entender é que o Espírito Santo, quando ele decidiu, da parte de Deus, ser manifesto para os homens, a gente precisa entender onde foi primeiro Pentecoste, porque você vai ver no versículo 1, ao cumprir-se o dia de Pentecoste, eu não coloquei no slide, mas é o versículo 1 de Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Que dia de Pentecoste é esse? O dia de Pentecoste, ele acontece no Velho Testamento, está lá, Êxodo 32, 28. Alguém sabe o que aconteceu no Pentecoste do Antigo Testamento? Olha só, eu vou ler. Os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. Naquele dia morreram uns 3.000 homens.
Esse foi o primeiro Pentecoste. Pastor, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que Deus chamou Moisés para um papo. Moisés, vamos bater um papo aqui comigo no monte? E ele sobe o monte e ele passa 40 dias. Só que o pessoal acha que o Espírito Santo é lerdo. Está demorando muito. Está demorando demais. A gente precisa de um Deus, porque Moisés está lá, e se ele se perdeu? E se ele se morreu? A gente nem sabe o que está acontecendo com ele. Vamos fazer um ídolo para a gente adorar? Porque esse Deus de Moisés está com nada, é muito lerdo. E aí eles falaram para Ur: e aí, vai liberar a gente fazer o nosso Deus? Ur: não, só por cima do meu cadáver. O que eles fizeram? Mataram ele por cima do seu cadáver. Beleza, matou, agora a gente vai. E aí, Arão, vamos fazer ou não vamos? Arão: não, por cima do meu cadáver não, porque o de Ur está ali fresquinho ainda. Tira os brincos de vocês aí, tira os cordões, os anéis de ouro, e a gente vai fazer um ídolo aqui, a gente vai bater eles no fogo e ver o que dá. E pareceu, quando eles tiraram lá, pareceu uma forma de um bezerro, alguma coisa assim meio parecido com um bezerro. E eles falaram assim: então esse é o nosso Deus, um bezerro de ouro, a gente vai adorar ele aqui no lugar de Deus. Quando Moisés desce do monte, ele observa aquela cena, pagode acontecendo, festa, mulherada, bebida, carnaval, não é? Igualzinho? Não parece o mesmo cenário? E aí quando ele está descendo, Deus fala com Moisés: Moisés, esse teu povo se corrompeu, eles estão fazendo festa, esse barulho que está aí não é em adoração a mim. Esse teu povo, não era o povo de Deus, não, era o povo de Moisés, entendeu? Esse teu povo. E aí Moisés fala assim: não, calma aí, deixa eu ver o que está acontecendo. E Moisés viu que estava acontecendo exatamente aquilo que Deus disse. O pessoal festejando, cultuando outros deuses. E agora? O que a gente vai fazer? Moisés olha assim para as tábuas da lei. Qual é o primeiro mandamento? Amarás o Senhor, teu Deus, e não terás para ti imagem de escultura de outros deuses. Quando ele chega lá, qual é a primeira coisa que ele vê? O bezerro de ouro. Muitas pessoas dizem que Moisés quebrou as tábuas da lei porque ele estava irado apenas. Mas eu acredito que não é apenas por causa da ira, não. Deixa eu explicar por quê. Porque se Moisés quebrasse as tábuas da lei só por causa da ira, ele poderia chegar e recitar a lei para o povo e todo o povo seria condenado, correto? O povo inteiro seria condenado por Deus, porque eles sabiam da lei e estavam fazendo errado. Quando Moisés, ele na ira, quebra as tábuas da lei, ele está protegendo o povo inteirinho de morrer. Porque agora o povo sem conhecimento não pode ser julgado. E aí quando ele vai, chega para o povo e diz assim: ó, agora eu preciso fazer uma coisa, eu preciso purificar os que fizeram o bezerro. Então, aí ele pega aqui esse texto de Êxodo 32, 28, está ali, cadê? Pode botar mais um. Ali, ó. E os filhos de Levi fizeram segundo a palavra de Moisés. E naquele dia que desceu a lei, morreram quase 3.000 homens, aproximadamente. Então eu quero que você entenda que quando desce o primeiro Pentecoste, 3.000 pessoas morrem. Quando a lei vem, a condenação e morte. Está claro? Ficou claro? Ficou bem entendido isso? Primeiro Pentecostes, lei. Quando vem a lei de Moisés, morte. Mas o dia de Pentecostes no Velho Testamento é obra dos homens. A lei de Moisés falava daquilo que eu tenho capacidade de fazer, daquilo que eu tenho capacidade de realizar. Fala das obras dos homens. Então, não adorar outro Deus, não farás para ti imagem de escultura, não matar, não roubar, não adulterar, e não. Se eu não fizer, estou de boa. Se eu fizer, estou em pecado. Mas eu posso pensar em matar. E eu não estou pecando.
Não é assim? É por obra. Se eu pensar em adulterar, mas não for lá e cometer o ato, não pequei. Não é assim? Porque o pecado só vem à luz quando é cometido. Porque tem a ver com aquilo que eu faço desde de fazer. Pequei, fiz mesmo, matei o cara. E agora? Agora você vai ter que pagar o seu pecado. O salário do pecado é a morte. Então, eu vou morrer. Não, eu vou fazer o seguinte, eu vou substituir a minha morte pela morte de um animal. Então eu vou pegar um animalzinho e vou colocar a minha mão na cabeça desse cordeirinho, e aí eu vou transferir o meu pecado para ele, e ele vai transferir a inocência dele para mim. E aí eu mesmo vou degolar ele. O que é terrível, né? Imagina que... Eu quero poder falar sobre isso na Páscoa, mas só para ilustrar que coisa terrível que é para o pai da família pegar um cordeirinho de 1 ano, que está sendo observado durante 14 dias, junto com a família. Você tem noção? Eu não sei vocês, as minhas filhas dariam até o nome para o cordeirinho que estivesse lá em casa. Se eu pegasse e separasse, porque o cordeiro não podia ficar do lado de fora, ele tinha que ficar dentro da nossa casa, durante 14 dias, para a gente ver que ele era perfeito mesmo. Aí você imagina comigo, Maria já chamando ele, né? Não sei qual o nome que Maria daria, Flick, alguma coisa do tipo, que ela dá esses nomes estranhos para os bichos dela. E aí a gente está lá, chega no dia 14, eu tenho que levar para o sacerdote, olha, vê, é perfeitinho. A minha filha, não, Flick, não. Eu falei assim, mas eu pequei, filha. Ele precisa morrer. Eu tinha um galo quando era criança. Meu pai me deu um galo. Na verdade ele me deu quando era pintinho ainda. Sabe aqueles caras que passavam com pintinho colorido? Só que eu comprei era um galo. Aquela panela. Trocava tampa de panela pelo pintinho colorido. Graças a Deus vocês são mais novos, nunca viram isso daí não. Lá em Marambá. De vez em quando apareciam uns desses. E eu troquei umas tampas de panela lá pelo pintinho, meu pai me deu. Ele foi crescendo, virou um galo daqueles que tem pescoço pelado. Cara, eu gostava muito do galo. Eu ia pro quintal, abraçava ele, a gente corria, a gente tinha uma goiabeira, que eu subia na goiabeira junto com o galo, pra gente ficar comendo goiaba. Aí eu pegava a goiaba, aí abria, comia metade, botava na mão para ir comer a outra metade da goiaba comigo. Eu gostava muito daquele galo. Mas teve um dia que a gente estava um pouco sem dinheiro para comprar carne. Meu pai deu uma olhada estranha para o galo. Eu falei assim, o que você está querendo com o meu galo? Aí ele foi... Chorei uma semana, não queria nem comer o galo. Não era o meu galo, cara. Era o meu bichinho. Eu fico imaginando nos tempos de Moisés que o pai tinha que fazer isso com os filhos todo ano. Assim, eu ia crescer traumatizado. Porque as pessoas precisavam ter um senso de que pecaram e de que o pecado, o salário do pecado é a morte e que a morte é para todos. E aí chega aqui, a gente começa a entender que naquele dia de Pentecostes, 3.000 pessoas morreram porque eles não eram bons o suficiente para atender as demandas da lei de Moisés. Ficou claro? A lei de Moisés tem uma demanda: faça isso, não seja assim, não seja fiel, não seja um adúltero, seja honesto, não seja um ladrão. Está entendendo o que eu estou falando? A lei de Moisés tem algo para realizar. Só que nós estamos falando de um outro tempo. Jesus morreu na cruz, inaugurou um novo momento, é chamado tempo da graça. E nós estamos vivendo no tempo da graça. Então a gente precisa entender que se na lei 3.000 pessoas morreram, na graça, quando desce o Espírito Santo em Pentecostes, em Atos 2, quase 3.000 pessoas foram alcançadas pela salvação. Você sabia disso? Vamos lá. No dia de Pentecostes, Atos 2, 41. Ficou meio sambado ali. Pode botar lá. Vamos abrir aqui na Bíblia que vai ficar
mais fácil. Deixa eu deixar aqui. Atos 2, 41. Eu vou ler do 40, porque mostra a pregação de... Pode botar mais um. Isso. Aqui é o final do sermão de Pedro. Pedro estava pregando. Pedro continuou a pregar, advertindo com consistência aos seus ouvintes: salvem-se dessa geração corrompida. Aí o verso 41. Os que acreditaram nas palavras de Pedro e foram batizados naquele dia, houve um acréscimo de cerca de... Quantos morreram quando a lei desceu? Quantos viveram quando o Espírito Santo desceu? Nós precisamos entender essa diferença, porque a letra mata e o Espírito vivifica. É exatamente isso que nós estamos acabando de descobrir aqui na altura da palavra. Que quando a lei de Moisés vem, que é a letra, que é a palavra, ela vem, ela tende a matar, porque nós não somos dignos de Deus. Mas quando o Espírito Santo vem, ele nos torna dignos, não porque nós fazemos coisas, mas porque Jesus é o Cordeiro perfeito que se entregou no meu lugar. Aleluia. Glória a Deus. Eu acho isso maravilhoso. Aleluia. Acho isso extraordinário. Porque enquanto no Antigo Testamento nós tínhamos que fazer coisas, no Pentecostes do Novo Testamento, Jesus foi quem fez tudo na cruz por mim e por você. Tudo que precisava ser feito, já foi feito pelo Filho de Deus. E olha só o que ele diz, Atos 1, verso 8. Mas vocês receberão poder. Quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria, até Maria Paula. Não é isso que está escrito ali? Até os confins. Chegou até aqui a mensagem do Evangelho. E eu acho legal porque ele diz assim: quando vocês receberem o Espírito Santo, vocês não vão estar recebendo qualquer coisa, vocês vão estar recebendo poder. E esse é o título da mensagem: o poder miraculoso do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem poder. E ele mora dentro de nós. O dia que nós entregamos a nossa vida a Jesus, dizemos: Senhor, eu te quero como o Senhor da minha vida, como o meu Salvador, e o Espírito Santo passa a morar dentro de nós, nós recebemos o poder de Deus morando dentro de nós. Você tem noção que nós precisamos começar a deixar Deus nos usar muito mais? Porque se a gente falar da nossa capacidade, a gente vai transbordar a letra, e a letra mata. Mas se você deixar transbordar aquilo que vem do Espírito, nós estamos produzindo vida. Eu acho muito interessante, no capítulo 10 de Atos, vai dizer o seguinte, Atos 10, no verso 38, vai dizer o seguinte: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder. Olha só, até Jesus, na condição de ser humano, de homem, ele precisou receber o Espírito Santo. Jesus de Nazaré, como ele andou por toda parte, fazendo bem, curando a todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. E eu quero até deixar uma coisa que aqui você pode ter deixado passar despercebido. Nós falamos que em Atos, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, ouviu-se o som como de um vento impetuoso, e o pessoal recebeu poder como? Descendo sobre eles línguas como de fogo. Eu não vou entrar nesse mérito agora. A gente vai falar sobre línguas de fogo mais para frente, outro dia. Hoje não. Mas para pensar comigo. Quando o pessoal recebeu o Espírito Santo, eles receberam com fogo. Por quê? O fogo, ele tem a característica de purificar. Não é isso? Então, se eu tenho uma vida pecaminosa, eu recebo o Espírito Santo me purifica com o seu fogo. Amém? Amém. Jesus tinha pecado?
Então ele não podia ser batizado com fogo. Quando ele terminou o batismo, que ele saiu das águas, desceu sobre ele uma pomba. Ele também recebeu o Espírito Santo, só que não da maneira que a gente recebe, porque ele é 3 vezes santo, e eu não. Então Jesus recebeu o Espírito Santo, foi ungido por Deus. Cara, eu estou todo arrepiado, estou falando, estou todo arrepiado. Jesus recebeu o Espírito Santo como a forma de uma pomba, porque ele é 3 vezes santo. Mas você e eu, quando recebemos de Deus, nós recebemos com fogo para que ele nos purifique. Glória a Deus. Tem muita gente que diz assim: você precisa se santificar. Meu irmão, eu digo para você, você não precisa se santificar, não precisa se esforçar, porque tudo que precisava ser feito foi feito na cruz. Jesus já te santificou. O que eu preciso é ser cheio do Espírito Santo, que o fogo do Espírito vai me purificar de todo pecado, de toda maldade, de toda desumanidade, de todo pecado, de todo vício, de toda, impureza. O Espírito Santo vem nos purificando. Você não precisa se esforçar por isso, é algo que vem de dentro, algo que te impede. Eu ouço testemunhos, eu nunca fumei nenhum cigarro, nenhum tipo de cigarro, nunca fumei na minha vida. Nada. Mas eu vejo pessoas que eram viciadas de anos e anos e anos fumando cigarro. E aí você ora por ela e ela é batizada com o Espírito Santo, e naquela mesma hora ela não consegue fumar nenhum cigarro mais, porque intoxica a boca dela na hora, imediatamente, porque o Espírito Santo purificou ela daquele vício. Eu estava vendo, ontem eu fui pregar num retiro de jovens de carnaval ali em São Baetiro, e estava conversando com algumas pessoas, e o rapaz que estava organizando o evento, ele foi nesse último encontro que a gente fez lá em Friburgo, e aí ele estava falando que a esposa dele foi batizada com o Espírito Santo, e aí ela tinha uma questão, com ela lá e tal, e ela falou que quando ela foi batizada com o Espírito Santo, ela foi batizada no domingo, no finalzinho ali do encontro, quem já foi sabe do que eu estou falando, e aí ela foi batizada com o Espírito Santo ali naquele dia, e ela disse que quando voltou para casa, que ela percebeu que o Espírito Santo tirou dela uma vontade que ela sempre pecava naquela mesma coisa, e aí o Espírito Santo purificou ela daquele pecado. Eu acho isso maravilhoso, saber que o Espírito Santo, que é todo poderoso. Você sabia que quando Deus criou o ser humano, ele criou como trindade? Ele falou no plural: façamos o homem. Pai, Filho e Espírito Santo se juntaram, façamos, nós 3 aqui vamos fazer o homem, o ser humano, conforme a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. E aí Deus sopra ruar, Zoe, a vida de Deus, o sopro de Deus entra naquele boneco de barro e ele passa a se tornar alma vivente. E aí quando a gente vê esse boneco agora pecando, se corrompendo, se colocando nas mãos do diabo, o Espírito Santo vem para purificar e trazer ele de volta à forma original, como Deus tinha chamado para ser e fazer, porque o Espírito Santo, ele é poderoso. E eu não sei se você percebeu, mas o capítulo 1, verso 8 diz que vocês receberão o quê? Poder. No capítulo 10, no verso 38, diz que Jesus de Nazaré foi ungido com o Espírito Santo e poder. Eu não sei se você sabe, mas essas 2 vezes que essa palavra poder aparece aqui, a palavra grega para isso, pode colocar o próximo slide ali para mim? A palavra grega para isso é dunamis, ou dunamos, em algumas... porque o grego tem algumas traduções que são diferentes de outra, mas dinamis são as 3 palavras usadas para poder, quando se fala do Espírito Santo na Bíblia. E eu coloquei ali 2 imagens, a daqui todo mundo conhece, dinamite, não conhece? A do lado ali, alguém sabe o que é? Aquilo ali é um dínamo, é geralmente usado em bicicleta para botar aquele farolzinho. Aí o cara está pedalando, enquanto ele pedala, acende o farol. É um dínamo. Sabe como é que é?
Quem tem carro a álcool sabe bem o que é isso, porque o dínamo dos carros a álcool, eles tendem a esfriar o carro, e aí a bateria arreia. E aí ele precisa de ter um dínamo bem poderoso, para quando o carro estiver andando, ele carregar bem a bateria. Porque são a mesma palavra, dunamis, ela é usada para traduzir para o português como dinamite e como dínamo. E talvez você esteja pensando, por que o pastor colocou esses dois objetos ali? Porque se a gente fizer uma analogia de que o poder que o Espírito Santo colocou em mim é semelhante a essas duas coisas, eu preciso que você entenda o funcionamento dos dois, para a gente saber como é que o poder do Espírito Santo pode ser liberado. Estamos juntos? Então vamos falar primeiro da dinamite, que é mais conhecida. Não é? Todo mundo aqui já ouviu falar de dinamite? A gente via nos desenhos do Pica-Pau, a gente via no desenho do Tom e Jerry, né? Explode. Só que no desenho é muito diferente da realidade, né? Porque explode, o boneco fica com a cara preta e só. Na vida real, meu avô, ele morava em Itaperuna, falecido, e ele tinha atrás da casa dele uma pedreira. Era dele mesmo, ele era o dono da pedreira. E aí a pedreira, eles explodiam a pedreira com dinamite. Eles faziam um buraco na pedra, tá, uns 80 centímetros, um pouco mais, para dentro da pedra. Eles colocavam a dinamite lá dentro e colocavam um pavio bem grande. As pessoas ficavam numa distância segura de 300 metros. Uma banana de dinamite dentro da pedra e eles a 300 metros de distância. A casa do meu avô ficava a meio quilômetro de distância, mais de 500 metros. A casa do meu avô. A pedreira precisou ser interditada, porque a 500 metros de distância da casa do meu avô estava estremecendo as estruturas e as paredes estavam rachando. Você sabe o que eu estou querendo dizer? Que quem estiver perto de você vai perceber o efeito do poder do Espírito Santo. Se a pessoa estiver a 300 metros de você, você vai estar vibrando para ela também. A 500 metros de distância, a pessoa pode não estar tão perto. Ah, mas é meu parente de 10º grau. Meu irmão, ele vai perceber o Espírito Santo agir na sua vida. É meu vizinho da frente, meu vizinho de trás, meu colega de trabalho. Se ninguém percebe o poder do Espírito Santo na sua vida, tem alguma coisa errada, e não é com o Espírito Santo. É com alguém que não está se deixando explodir pelo poder de Deus. Porque quando nós abrimos a boca, o poder de Deus manifesta. O poder de Deus, ele é gerado através de palavras que são emitidas e ecoadas pela eternidade. Se você quiser uma prova disso, se você ler Gênesis no capítulo 1, e disse Deus, haja, e ouve. Quem aqui não conseguiria reconhecer um cego chegando perto de você? Ainda mais no meio de uma multidão, e a Bíblia diz que um cego chegou para Jesus, e Jesus, vendo ele cego, perguntou: o que queres que eu te faça? Ele poderia pedir outra coisa, mas ele disse assim: que eu torne a ver. Nós precisamos liberar palavras, liberar sentenças, liberar dentro do nosso contexto palavras proféticas que são sementes espirituais, para que haja explosão, para que o poder de Deus se manifeste. O problema é que nós às vezes usamos essa dinamite de forma contrária. Ao invés de profetizar bênção, vai dar tudo errado, está dando tudo errado. E aí você começa a dizer: ah, eu estou doente, eu vou morrer, ah, meu dinheiro não dá para nada. Já ficou assim? São dinamites, palavras proféticas que a gente está lançando nas regiões celestiais, que tende a manifestar o poder de Deus. E se você entender esse princípio, Números, capítulo 14, no verso 26, não está aí no esboço não, você bota para mim?
Porque o Espírito Santo vai inspirando, meu irmão, não posso deixar passar não. Números 14. 26. Eu vou ler os outros versículos depois, tá? Então o Senhor disse a Moisés e Arão: até quando precisarei tolerar essa comunidade perversa e as suas queixas contra mim? Sim, eu ouvi as queixas dos israelitas contra mim. Aí olha só o que Deus está falando. Verso 28. Diga-lhes, agora diga-lhes o seguinte: tão certo quanto eu vivo, declara o Senhor, farei com vocês exatamente aquilo que ouvi vocês dizerem. Eles estavam dizendo: a gente vai morrer no deserto, a gente vai morrer no deserto. Deus estava ouvindo. E Deus fala: eu juro por mim mesmo. Quando a gente era criança, a gente jurava pela nossa mãe mortinha, né? Eu juro pela minha mãe mortinha. Mas só que Deus não tem mãe. Ele fala assim: tão certo quanto eu vivo, eu juro pela minha vida, o Criador da eternidade. Eu que criei o universo inteiro. Eu estou dizendo, como eu vivo e sustento tudo isso, aquilo que vocês estão falando no meu ouvido, eu vou fazer acontecer. Meu dinheiro não dá para nada, não vai dar mesmo. Eu estou doente, está mesmo. Meu irmão, lá em casa eu falei isso para minha esposa: tenha medo de ficar rica, mulher. Começa a declarar: eu tenho tanto medo de ficar rico, porque Jó diz que tudo aquilo que ele mais temeu sobreveio. O que eu mais temia me sobreveio. Sabe por que o que ele mais temeu sobreveio? Porque ele ficava falando disso: eu tenho medo de perder minha família. Ele morreu os filhos todos. Eu tenho medo de perder minha saúde. Ele foi e ficou doente. Eu tenho medo, só não tinha medo de perder a mulher. Mas ela não morreu, ué. Mas não é verdade? Eu não temia isso. Mas o que ele mais temeu sobreveio. O que ele não temeu. Ai. Letícia, se você vê isso, sabe que eu te amo. Ai, Senhor. Você sabe que a gente olhando para a palavra de Deus, a gente vendo ali a dinamite, cara, existe um poder explosivo naquilo que a gente fala e profetiza. Tem muita gente que diz assim: eu não sei se consigo ter o Espírito Santo, eu não sei se eu consigo falar em outras línguas, eu não sei se isso é para mim. Meu irmão, você nunca vai ser batizado com o Espírito Santo se você não acreditar e começar a declarar: é hoje que eu vou ser batizado. Eu lembro que eu tinha 14 anos de idade quando eu buscava o Espírito Santo para ser cheio e transbordar falando em línguas. Tinha 14 anos. E todo culto eu achava que era aquele culto. E eu ia para o culto e falava assim: é hoje que eu vou ser batizado. É hoje que eu vou ser batizado. Levou 3 meses. Aí você fala assim: ah, então o Espírito Santo é lerdo. Não, eu que não crio. Quem era lerdo era eu. Porque a palavra de Deus vai dizer que quando nós queremos, nós não temos. Mas quando nós cremos, é para nós. Porque esses sinais seguirão aqueles que creem, não quem quer. É para quem crê. Foi? 1 Coríntios capítulo 14, no verso 2, vai dizer o quê? Quem fala em línguas estranhas, fala a Deus e não as pessoas. Ninguém entende pelo poder do Espírito Santo. Ele diz verdades secretas. Em algumas versões diz mistério. Fala mistério. Embora a gente saiba que quando nós estamos envolvidos pelo mover do Espírito e nós transbordamos pelos nossos lábios, orando em línguas, as pessoas que estão ao nosso redor, elas não são edificadas. Ninguém é edificado pela minha oração em línguas. Porque aqui o texto está dizendo exatamente: olha, é para si mesmo. No capítulo 14 ainda, 2 versículos depois, no versículo 4, diz: aquele que fala em línguas edifica a si
mesmo. No 14, ainda, no versículo 14, assim: porque se eu orar em língua, o meu espírito ora, mas o meu entendimento fica infrutífero. O meu entendimento fica infrutífero. Mas eu estou edificando a mim mesmo. Quem ora é o Espírito Santo que habita em mim. É claro que eu vou explicar isso com mais detalhes mais para frente. Eu estou já me apontando aqui para encerrar, mas eu preciso que você saiba que Deus deu uma arma poderosa, que se chama oração em línguas. Ela é uma arma de defesa e de ataque. Porque eu não sei se você sabe, mas a oração livra a gente das tentações. Você sabia disso? Tem gente que fala assim: eu quero me ver livre da minha tentação, mas não ora. Jesus, ele está orando ali no Getsemane antes de ser crucificado. E aí ele chama 3 para ir com ele. E aí Jesus estava orando 1 hora de oração. E eu não sei se você sabe, 1 hora de oração é longo, né? 1 hora de oração é longo. Tem que ter assunto para conversar 1 hora, né? O problema é esse. 1 hora parece longo quando a gente não tem intimidade com Deus. Porque se eu parar para conversar com o Robson, 1 hora é pouco, né, Robson? Se eu parar para conversar com o Edu, 1 hora passa voando, passa que a gente nem viu, né? Não dá para nada. Porque a gente tem intimidade um com o outro, então a gente tem assunto, a gente vai falar muita coisa. E quando você orar, você perceber, estou orando 10 minutos e não tenho mais assunto, significa que você tem pouca intimidade com Deus. Você tem pouco assunto com Ele. Você quase não fala com Ele. E aí Jesus estava orando, e aí quando ele orou por 1 hora, ele voltou para ver os discípulos. O que os discípulos estavam fazendo? Jesus acorda ele: vocês não podem vigiar comigo nem 1 hora. A água é para pausa dramática, né? Nem 1 hora. E aí Jesus volta, depois que ele acordou eles, volta para orar de novo. Quanto tempo mais? Mais 1 hora. Quando ele volta, os discípulos estão como? Dormindo de novo. Na segunda vez, Jesus dá uma explicação maravilhosa. Ele diz assim: olha, eu preciso que vocês vigiem e orem para que vocês não entrem em tentação. Ou seja, a oração nos impede de entrar na tentação. Sabe, eu não sei você, mas eu gosto muito de comer. Eu gosto de comer coisas doces. Na minha família, o meu avô teve diabetes, a minha avó teve diabetes, todas as minhas tias, só a tia Leia que foi curada de diabetes, tá? No encontro com Deus. 3 encontros atrás, ela foi no encontro, e no encontro ela foi curada de diabetes. E ela foi, o médico ficou apavorado, né? Porque ela estava tomando insulina e passando mal de hipoglicemia, diminuiu a insulina dela até zerar. Depois tirou os remédios até zerar, e a glicose dela estava sempre abaixo. E ela falou assim: mas eu não estou fazendo dieta mais não, médico. Então você está curada, minha filha. Na verdade, ele disse que é para ela andar com uma balinha, né? Que caso estivesse passando mal, chupasse a bala para dar esse pico de glicose. Você está entendendo que Deus cura poderosamente? Então a oração é para eu não entrar na tentação. Eu gosto de comer. Se eu vejo um bolo de chocolate, voltar para aqui na confraternização, no purê de batata, a minha vontade é de pegar um pedaço e comer. A oração faz com que o meu desejo pelo aquele bolo seja menor do que a minha disciplina para que eu possa emagrecer. Você está entendendo o que eu estou falando? A minha disciplina espiritual vai ser muito maior de eu ver a tentação, estar perto dela e não me corromper com ela. Como é que José fez para deixar a mulher de Potifar com a roupa dele agarrada
gritando, tarado. Não é? Porque ela botou a culpa nele, botou a culpa em José. Como é que ele fez isso? Porque hoje em dia parece que ao invés dos caras fugir da tentação, eles estão indo para cima da tentação. Né? Eu lembro de um adolescente que falava o seguinte, falou assim, olha, diabo, se você quiser que eu peque, é só você deixar a fulana disponível que eu... É muita vontade de pecar, né? Mas a oração impede eu ser tentado. A tentação diminui. Agora, se eu orando em português, que é limitado à minha condição mental, ao meu intelecto, minhas emoções, a minha história, que é condicionado a essa... Imagina quando nós começarmos a orar em línguas, para edificar a si mesmo, livrando a gente de tentação que a gente nem conhece ainda. Você imagina que arma poderosa Deus colocou à nossa disposição? E tem gente que diz, não, a gente não precisa de falar em línguas, a gente não precisa ser cheio do Espírito Santo. Eu não estou falando bem nem mal de nenhuma denominação, mas tem igreja que acredita que o Espírito Santo derramado foi para aquele tempo de Jesus. Você sabia que existe isso? Tem gente que fala, não, foi para aquele tempo, para hoje. E Deus mudou. Ele não é o mesmo ontem, hoje, vai ser o mesmo para sempre. Ali em Atos ele não estava inaugurando uma nova aliança. Não é? Na primeira aliança, 3.000 mortos. Na segunda aliança, 3.000 vivos, ressuscitados, salvos pela eternidade. Irmão, existe à sua disposição e à minha disposição um mover pelo Espírito Santo. Eu preciso que você saiba que não é você que está orando na hora que você ora em línguas. Eu lembro que, eu não sei se acho, se eu achar, eu posso até colocar no grupo do WhatsApp, eu preciso que alguém me lembre. Mas tem um vídeo que fala que uma universidade americana foi fazer um estudo de ressonância magnética com relação às pessoas que oram em línguas. E aí eles colocaram a pessoa na máquina que faz ressonância. E eles perceberam que o lobo frontal é onde a gente tem a capacidade de tomar decisão. Para eu tomar decisão, eu preciso entender o que está acontecendo, correto? Né? Água. Eu sei o que é água, e aí eu tomo a decisão de beber. Se tiver aqui água suja, fedida, no meu lobo frontal, eu tomo a decisão de não beber essa água, correto? A minha sede de decisão no lobo frontal, ele precisa ser irrigado com sangue para eu tomar uma decisão, correto? Está me entendendo? Nessa faculdade eles estavam estudando o que acontece dentro do cérebro quando as pessoas oram em línguas. E eles perceberam que fica até 3 vezes mais irrigado o cérebro no lobo frontal quando a gente ora em línguas do que quando você está para fazer uma prova. Significa que eu tenho a capacidade de acertar uma decisão muito mais, 3 vezes mais. A capacidade de tomar a decisão acertada. Eu quero fazer esse negócio. Eu oro em línguas antes. O Espírito Santo manifesta aqui em mim porque eu preciso tomar essa decisão. Eu quero edificar a mim mesmo e Deus vai dar a direção de qual negócio você deve fazer. Eu quero namorar com esse cara aqui, quero namorar com essa menina, eu quero fazer esse negócio, eu quero comprar essa casa, eu quero comprar esse carro, eu quero comprar essa geladeira nova, eu quero... Querido, coloca tudo diante de Deus e ore em línguas, transborde em línguas, porque quando você orar, o Espírito Santo vai estar te direcionando, vai te dando a melhor chance de você tomar a decisão acertada. A ciência provando que Deus é poderoso para agir nas coisas que a gente não compreende. Porque
Porque quem intercede não sou eu. Quem intercede é o Espírito Santo. É claro que eu vou estar falando sobre isso em outra ocasião melhor, mas você vai ver lá em Romanos 8 dizendo que o Espírito intercede por nós com gemidos que eu não consigo compreender. Eu não entendo que o Espírito Santo está orando, mas ele me conhece melhor do que eu mesmo. Você já tomou uma atitude que você se desconheceu? Você olha assim e fala assim, eu não, jamais faria isso, mas acabei fazendo. Já aconteceu isso com você? Uma vez, Letícia, eu vou contar a situação, porque só para testemunho, está gravando. O bispo a gente tinha convidado o bispo para pregar lá em Marambaia, e eu e Letícia, a gente estava recém-casado. E aí o que acontece? Eu não sou aquela pessoa que diga assim, sou muito vaidoso, muito cuidadoso com a minha aparência, não. E Letícia que me arruma. Então, se você ver essa roupa aqui, saiba que eu estou usando ela, e se você achar que eu estou bem vestido, é culpa de Letícia. Porque todas as minhas roupas estranhas ela jogou fora. De verdade. E aí, eu estava sem muito interesse de passar um pano no sapato, porque estava um pouco empoeirado. E o bispo me liga: olha, eu estou aqui em Manilha, eu preciso que você venha me buscar para eu ir para a igreja. Eu terminei de me arrumar, coloquei o sapato e já ia saindo. Letícia pegou a chave da casa e escondeu, porque disse que eu só saía de casa depois que eu limpasse o sapato. Rapaz, se ela fala 1 hora antes, meia hora antes, ia dar tempo, mas o bicho estava lá em Manilha me esperando, me ligando. Aquilo foi subindo dentro de mim, uma ira. Eu dei um soco numa porta, afundou-se onde estava a minha mão, ficou doendo, e eu dei um grito com ela: eu preciso dessa chave agora! Ela pegou a chave onde ela tinha escondido, jogou no chão assim, ó. Eu não me reconheci. Eu não sou esse cara, estou te falando de verdade, eu não sou essa pessoa. Eu estou compartilhando aqui a minha derrota, para vocês saberem que a gente toma atitudes em determinado tipo de situação que a gente se desconhece. Eu não sou essa pessoa. Tanto que eu falei, sou casado, né? Há 13 anos, casado há 13 anos não, perdão, 12 anos e mais um ano namorando. Eu só gritei, Letícia só me viu gritar 2 vezes, essa e mais uma. Eu acho que eu estou no lucro, né? E aí você... Mas por que eu estou falando isso? Porque às vezes a gente não tem a noção de como a gente pode ser afetado pela circunstância. A circunstância está à minha volta, me trazendo ira, me trazendo desespero, angústia e tal, e a gente acaba cometendo coisas que a gente não gostaria de fazer, que não faz parte da sua natureza, mas na pressão, no calor da batalha, a gente acaba explodindo. E se você começar a entender que é o Espírito que está intercedendo por você, um gemido inexprimível, e que você está orando em línguas constantemente, você vai estar colocando aquele que conhece o seu limite para trabalhar na sua circunstância. Aquele que sabe até o que você seria capaz de fazer no seu ato de maior pressão. Ele te conhece. Deus sabe quem você é melhor do que você. E quando nós oramos, o Espírito Santo que intercede por nós, aquele que conhece quem eu sou mais do que eu costumo brincar até dizer o seguinte: se você estiver orando em português para Deus te dar um carro, ora em línguas para Deus te dar um carro. Porque talvez você esteja orando: Senhor, eu preciso de um carro
ir para a igreja, para levar o fulano de tal no grupo de vida, para levar os irmãos para casa depois do culto. Mas se você orar em línguas, o Espírito Santo vai estar dizendo assim: Senhor, tira de mim toda a vontade de domingo de manhã, de sol, eu ir para a praia. Porque o Espírito Santo te conhece melhor do que você mesmo. Você está dando desculpa das coisas de Deus, mas Ele sabe que você é. Você dá desculpa para Deus daquilo que você acha que é, mas Ele te conhece quem você é lá no fundo. E essa arma poderosa está à sua disposição quando você ora em línguas, edificando a si mesmo. E a palavra edificação é literalmente construir. Eu não sou quem eu deveria ser, mas eu estou construindo, estou edificando um Nelson que vai ser melhor do que aquele que era antes de orar em línguas. Estamos juntos ainda? E a segunda característica, e eu encerro aqui, que eu falei sobre a dinamite, não foi? Agora eu vou falar sobre o dínamo. O dínamo, ele tem a capacidade de poder, mas ele precisa de uma atração, ele precisa de um esforço. Muitas vezes nós precisamos entender que tudo que precisava ser feito, Jesus já conquistou. Amém? Amém. Só que negar a si mesmo, tomar sua cruz e seguir, envolve esforço. Não tem como eu dizer para você que você não vai ter aflição, que você não vai passar por luta, porque quem disse isso foi Jesus. E tem muitas igrejas que falham quando elas dizem assim: olha, você vai parar de sofrer quando você vier para Jesus. Você está sofrendo assim porque você não tem Jesus. Meu irmão, a dor nunca vai passar. Mente as pessoas que falam isso, que fazem isso. Mas sabe qual é a diferença entre você ter Jesus e não ter Jesus? É que na hora da sua luta você tem o Espírito Santo para confortar, consolar, encorajar, te dar ânimo, vigor para superar todos os desafios. E quando você não tem Jesus, você tem uma horda de demônios lutando contra a sua vida para te levar para o inferno. Eu quero investir. Meu Deus, eu tenho 6 minutos, é isso mesmo? Vamos orar?